Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre duas grandes lendas do esporte que estavam aposentados e agora estão prestes a retornar ao UFC. Dois atletas que têm aí uma grande notoriedade, um é brasileiro, o outro é americano, tem grandes fãs, principalmente no público americano, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o outro é muito querido. Estão na capa do vídeo, por isso já sabem de quem eu estou falando. Eu vou detalhar um pouquinho mais o porquê dessa possibilidade de Glover Teixeira e Donald Cerrone retornarem ao UFC, retornarem à ativa na maior organização de MMA do mundo. Mas convido a todos a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida para o nosso trabalho. Começando por Donald Cerrone, 2 anos aposentado já, que não luta. Na sequência anterior, logo que se aposentou, ele vinha de 7 lutas, 6 derrotas, 1 no contest, quer dizer, ele já estava realmente em baixíssimo rendimento, decidiu se aposentar, porém foi contemplado com o Hall da Fama no ano passado. Lá ele disse que estava fazendo uso de TRT para ter uma boa reposição hormonal, seguia trabalhando, seguia treinando, que é uma coisa que está na veia do lutador. Porém, mais recentemente, na semana anterior, ele declarou que pretende voltar a lutar, que ele se sente muito bem, que ele está pronto como um jovem, se sentindo como um jovem, e que gostaria muito de voltar ao UFC para fazer mais 2 lutas, né? Ele tem essa pretensão justamente porque, somando WEC e UFC, ele tem um total de 48 lutas, então ele gostaria de fazer outras 2 lutas para completar 50 lutas em seu cartel nessas 2 organizações. E após essa declaração do Donald Cerrone, o Dana White chegou a comentar dessa possibilidade, disse que não gosta muito de ver atletas que estão aposentados retornarem ao combate, retornar à ativa, acredita que o Donald não tem muito mais a entregar a organização, porém existe um contrato, o contrato ainda prevê lutas do Donald Cerrone e ele quer de fato retornar para o UFC e lutar o mais breve possível aí. Ele se colocou pronto para retornar à organização. Por outro lado, temos Glover Teixeira, lembrando, Cerrone tem 41 anos atualmente. Do outro lado está Glover Teixeira, o lendário atleta brasileiro, o cara que foi campeão meio pesado do UFC, o cara que trabalha dia a dia junto de Alex Poitin, é o principal mestre do Alex Poitin, o cara é o mentor do Alex Poitin, e os dois vêm treinando sempre, né? Sempre a preparação do Alex Poitin, e a gente sabe da intensidade, a frequência de lutas do brasileiro na organização. O Alex Poitin luta de 3 a 4 vezes por ano dentro do UFC, e num desses treinos, né, entre Alex Poitin e Glover Teixeira, o Alex Poitin começou a falar muito sobre essa questão de Glover voltar a trabalhar e lutar, né, voltar ativa, que ele está muito bem, apesar dos 44 anos de idade. Lembrando que o Glover Teixeira se aposentou no início de 2023, então não é não está tão distante assim a aposentadoria do Glover. Ele vinha de 2 derrotas, né, a mais recente para o Jamal Hill, e o Glover gostou da ideia, né? Ele fez um treino com o Poitin, com o Sean Strickland, na preparação do brasileiro para o duelo contra o Khalil Rountree, e ele disse que pretende retornar às lutas. Ele disse que o fato de estar treinando, sem um objetivo concreto, sem visualizar uma luta ali à frente, isso de certo modo lhe deixa um pouco frustrado. Então ele quer voltar a lutar. Ele citou jiu-jitsu, competir pelo jiu-jitsu, citou um possível retorno para o boxe, porém ele disse que o que ele quer de fato é fazer mais lutas no UFC. Então cresce aí essa possibilidade, né? O atleta que é extremamente carismático, querido pelo público, se vê numa boa forma física, se vê numa boa condição de retornar, e é muito possível esse retorno então do Glover Teixeira ao MMA, mais especificamente ao UFC. Então, em suma, em breve poderemos ter 2 atletas lendários de volta à organização do UFC. Estamos falando de Donald Cerrone e Glover Teixeira. Vamos ver se isso se confirma rapidamente. Eu acredito que é bem plausível, bem possível.
A gente vê aí o Nick Diaz vai lutar no UFC 310 contra o Vicente Luque. A gente já viu vários outros atletas, o próprio Ferguson, que não cansa de perder e ainda assim insiste em continuar lutando, pois agora Cerrone e Glover Teixeira querem retornar ao UFC. Fico por aqui, tamo junto, os...